Libera uma palavra profética aí para a vida do seu irmão, aleluia. E aí a gente vai dar continuidade. Nós vamos estar falando agora sobre o Monte da Educação. Glória a Deus. Eu sei que fica aquela sensação, né? Eu estou falando isso o tempo inteiro, né? Cara, tem tanta coisa, podia ter mais tempo, é muito material, né, que podia ser falado aqui, mas amém. O Senhor sabe todas as coisas. A gente já está pensando no módulo 2 desse seminário, né? Certamente vai haver necessidade de termos condições de formarmos grupo de estudo, né? E nos aprofundarmos nesse entendimento, nesses conceitos. E ano que vem a gente já vai estar marcando a data, a gente está com o seu contato, a gente vai estar informando também. A nossa intenção, se tudo der certo, ano que vem a gente fazer 2 fins de semana, trabalharmos a metade em cada fim de semana para termos mais tempo, e fazemos também mesas redondas, né, oficinas de debate, grupos de estudo. E eu vou compartilhar com vocês um sonho. I have a dream. Eu não sou Martin Luther King, mas eu tenho um sonho. O nosso sonho, e nós estamos já visualizando isso de uma forma muito real. Inclusive eu recebi uma palavra profética, nós recebemos essa palavra profética alguns meses atrás do apóstolo Luiz Hermínio. Estava com ele lá em Curitiba e ele me entregou essa palavra, que na verdade já estava no nosso coração, mas eu penso que isso tem que acontecer logo. Na nossa escola nós temos muitos alunos à distância. Hoje nós temos à distância mais ou menos umas 30 pessoas, e temos alunos até de fora do Brasil. São 5 países diferentes. Temos alunos na Noruega, Portugal, Espanha, Estados Unidos, enfim. E muitas pessoas às vezes nos procuram e perguntam assim: vocês têm aí em Vitória uma escola intensiva de tempo integral? E cara, é uma dor no coração dizer: não temos. Não, porque eu estava pensando em tirar férias daqui uns meses e para ir ficar aí uma semana, 15 dias, um mês, imersão, imergido. Imagina a gente poder discutir essas coisas de uma forma integral, de termos um espaço como esse, né, todos os dias, e termos momentos e fazermos oficinas e tal. Então nós estamos orando, né, e pedindo a Deus uma casa aqui em Vitória, uma casa que tem um espaço de uma sala assim, um tamanho pelo menos com umas 50 cadeiras, com alguns dormitórios. Nós temos 2 sonhos. Primeiro, de termos uma escola de tempo integral para recebermos irmãos que venham de longe, de outros países ou de outros estados, que venham para cá fazer uma imersão. E quem sabe você não vai ser o monitor dessa escola? Amém? Você que está fazendo seminário, imagine fazer uma oficina sobre o monte da comunicação. Você está lá, você é um fotógrafo, o cara da comunicação vai lá e pá. Então vai ser muito legal na área de psicologia e tal. E outro sonho nosso é uma realidade. Eu vou estar falando isso daqui a pouco, eu vou estar mostrando para vocês algumas coisas sobre isso. Meu amigo Anderson Silva, ele tem trabalhado com isso, sobre vocação e depressão, e é algo que tem queimado o meu coração, porque, irmãos, o que nós temos de famílias evangélicas, pastores se suicidando, pessoas desesperadas, precisando de apoio, olha, esse número ele é assustador. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas nesse ano, pelo menos que eu fiquei sabendo diretamente, pelo menos 10 a 13 suicídios de pastores, esse ano 2018, que eu fiquei sabendo diretamente, pessoas assim que me contaram, de notícias que eu recebi, pelo menos uns 10 a 12 suicídios de pastores. Eu não estou falando de pessoas comuns, assim, leigos, estou falando de pastores, homens que conhecem a palavra, que fizeram seminários, pessoas que conhecem a Deus. Então nós sonhamos ter nessa casa também um quarto ou 2, né, na medida do que Deus puder nos dar, para recebermos essas famílias pastorais e tratarmos, cuidarmos dessas pessoas. Então nos ajude em oração. Se você tem uma casa, aceitamos a doação, amém? Quem sabe a gente pode dar uma reforma lá e fazer essa sede, esse centro integrado para recebermos pessoas e fazermos uma escola integral. Não precisa de luxo. Se tiver um espaço, a gente vai trabalhando, um doa o espaço, outro doa o cimento, outro doa a areia, o outro doa o trabalho. Eu sei carregar material, irmão, não sei fazer não, mas a gente carrega, e eu creio que Deus vai nos dar esse espaço. Quem concorda? Amém? E que muitos outros espaços como esse aconteçam no Brasil inteiro, né? Tem muitas pessoas já com esses sonhos, com essas iniciativas, só faltam os recursos, mas Ele é o dono do recurso. Se nós somos um propósito, todo recurso vem. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Monte da Educação. A pastora Tatiana vai estar fazendo a introdução. Depois eu estou aqui com meu amigo, vou apresentá-lo melhor depois. O pastor Felipe faz um trabalho incrível aqui em Vitória. Rapaz, tudo bom com vocês? Eu estou muito empolgada.
mesmo. Porque ter esse número de pessoas da Grande Vitória aqui, eu acredito muito que cada um de vocês pode multiplicar tudo aquilo que vocês estão recebendo. E eu acredito que a multiplicação disso tudo pode gerar muita coisa boa. Sabe? Eu acredito em vocês. Porque vocês estão doando o seu final de semana para ouvir coisas que estão no nosso coração, que estão no coração de Deus para esse tempo. Então, assim, eu tenho muita expectativa. Queridos, aquilo que aconteceu nos Estados Unidos com Martin Luther King, aquilo que aconteceu com o apartheid na África do Sul, aquilo que aconteceu com a reforma protestante, tanto na Alemanha quanto na Suíça, em Genebra, aquilo que aconteceu na Inglaterra com John Wesley, aquilo que aconteceu com a questão das implantações das universidades nos Estados Unidos da América. Eu acredito que na nossa geração nós podemos viver uma revolução. Eu acredito que Deus está abrindo os olhos de uma geração. Deus não está abrindo os olhos de uma pessoa, Deus está abrindo os olhos de um povo. Então, eu vou passar assim, muito rápido sobre o que eu tenho do Monte da Educação, e nós vamos seguir, ouvir um professor que está na área, que é um pastor, e nós vamos ouvir um rapaz que também, como aluno, começou um projeto e Deus tem feito coisas grandes. Então, o primeiro texto que eu tenho para ler é Provérbios 22, versículo 6. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e no fim da vida não se desviará dele. Eu tenho algumas frases para compartilhar com vocês. Primeira coisa, a filosofia de educação de uma geração será a filosofia de governo da próxima geração. Isso é sério. A filosofia de educação de uma geração será a filosofia de governo da próxima geração. O que a geração de crianças está aprendendo hoje será a filosofia de governo de quando eles forem adultos. Então nós precisamos observar isso. A educação não é somente transmissão de informação, como muitas escolas têm feito. Transmitem informação. O significado de educação no dicionário Webster diz assim: educação compreende todas as formas de instrução e disciplina que buscam, iluminar o entendimento, corrigir o temperamento, formar o caráter e os hábitos dos jovens e preparar para serem úteis em suas futuras funções. Alguém quer que eu repita? Educação compreende todas as formas de instrução e disciplina que buscam iluminar o entendimento, corrigir o temperamento, formar o caráter e os hábitos dos jovens, preparar para serem úteis em suas futuras funções. A educação é para moldar o temperamento. Queridos, nós vivemos num tempo onde jovens, adolescentes e crianças acham que podem fazer o que querem.
Nós vivemos num tempo onde nós não corrigimos nossos filhos porque nós achamos que estamos faltando com eles. Eu preciso falar algo muito sério. Se você quer ser pai e mãe, seja pai e mãe e tenha quantos filhos você quiser ter e não puder ter. Queridos, ter filhos não tem a ver com dinheiro. Ter filhos tem a ver com preparar a próxima geração. Nós ficamos pensando, eu não tenho condições. Você não tem condições? Como assim? Eu lembro até hoje, quando eu e o Mi tivemos a Elisa e a Isabela, quando a Elisa estudou na creche da UFES, porque o Mir era aluno lá. Quando ele se formou em 2003, nós perdemos o direito. Quando nós tiramos ela da creche da UFES, ela teria que ir para uma escola. A nossa conversa no carro, depois da formatura dela na escola, foi: como é que nós vamos dar a educação para ela até ela ficar adulta? Queridos, esse ano, em fevereiro, eu peguei o diploma dela com a procuração na Universidade Federal. Eu vou dizer, Deus provê todas as coisas. Se você se preocupar em dar roupa cara, se você se preocupar em dar sapato, se você quer ter um bibelô, queridos, arruma um cachorro. Nós somos igreja de Cristo e filho não é bibelô para estar sempre de lacinho ou de sapatinho novo ou de melissa. Criança não precisa dessas coisas. Crianças precisam de diretrizes, correção de caráter. Criança não precisa de baby alive. Porque nós ficamos preocupados. Por que eu não vou ter um filho? Eu não tenho condições de dar isso. Criança não precisa de andar num carrinho de bebê até 5 anos de idade. Isso é sério. A igreja está querendo ter filhos como se fossem ricos. Então ficamos adiando e adiando e adiando. Colocar crianças no mundo, crianças com entendimento de quem são, por que são e para onde estão indo. E eu vou te dizer, os seus filhos não vão viver 90 anos, seus filhos vão viver a eternidade. E vocês têm que criar filhos para a eternidade. Chega da igreja ficar pensando em dinheiro para educar filhos. Chega, precisamos dar um basta nisso. O mundo muçulmano está conquistando a Europa porque eles não pensam em dinheiro, eles pensam que eles têm que povoar a terra. E nós estamos preocupados com questão financeira. A criança pode dividir uma laranja com o irmão, como se fazia antigamente. A criança a mãe pode comprar um frango, desfiar ele todo e ter frango para a semana inteira. Mas nós ficamos preocupados em dar o melhor nessas áreas e deixamos de cuidar daquilo que é importante. Desculpa, eu não ia falar isso não está nas minhas anotações, mas eu creio que a educação parte de dentro de casa e o monte da educação só vai mudar quando nós, como pais e mães, entrarmos numa posição de discipularmos a nossa geração. E para começar a discipular a nossa geração, temos que começar a discipular as crianças que estão perto de nós e os adolescentes. Dar limites para eles, iluminar o entendimento deles, corrigir o temperamento deles, formar o caráter deles, transformar o hábito deles e prepará-los para serem úteis em suas funções futuras. Então isso é o básico do que eu queria passar, e eu vou passar um pouquinho sobre a questão espiritual desse monte. A questão espiritual desse monte, nós temos um principado que atua e uma fortaleza espiritual que atua. A fortaleza espiritual seriam os ferezeus, o inimigo do povo de Israel. Eles têm campo aberto sem muros.
A educação hoje é um campo aberto sem muros. Queridos, nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes, a mente deles é um campo aberto sem muros. Qualquer um pode entrar. É uma civilização desprotegida, sem muros de proteção, libertinos. Essa fortaleza quer destruir uma nação por falta de proteção educacional ou com uma educação sem princípios de Deus. Esse é o principado. Esse é a fortaleza espiritual. E o principado é o espírito da Grécia. Mentalidades filosóficas. Ao invés do conhecimento ser um meio, ele se torna um fim. O conhecimento é o meio pelo qual nós vamos entrar em alguns lugares e não o fim em si mesmo. Então, os gregos, Aristóteles, Platão, Sócrates, eles debatiam. Era um debate de razão e tem uma influência demoníaca sobre os povos hoje. Eu estava conversando com um pastor judeu e ele me explicou a diferença entre a educação grega e a educação hebraica. Os hebreus, eles têm os seus rabis. E os rabinos, eles têm os seus discípulos. Os discípulos de um rabi sentam com discípulos de outro rabi, eles estão juntos e eles debatem para ver a visão do outro, não para discutir e dizer que o que eu sei é melhor do que o que você sabe, mas para aprender a ver pelo ângulo do outro. E a educação grega é o contrário, são linhas filosóficas, isso que eu penso é o que está certo, aquilo que você pensa está errado. É o que acontece com a nossa igreja hoje. A igreja não senta junto porque eu penso diferente. Então as divergências nos separam mais do que aquilo que nos une, que é o sangue do Cordeiro. Hoje nós estamos sentados aqui, pessoas de diversas denominações, entendendo algo e Deus abrindo os olhos. Queridos, imagina se a gente conseguir comungar juntos, em unidade, não em igualdade de pensamento. Nós não precisamos de pensar igual, nós precisamos somar o ponto de vista, porque o nosso Deus tem uma multiforme sabedoria. É como se Deus fosse um diamante e a luz passasse por ele. Um vai ver verde, outro vai ver azul, outro vai ver vermelho, outro vai ver roxo. E quando a gente vai para o ponto de vista do nosso irmão, nós entramos num lugar de compreender aquilo que Deus está falando com ele. É a multiforme sabedoria do nosso Deus. Assim, o sangue do corpo de Cristo vai fluir pela noiva inteira por completo, e não vai haver mais estancamento do sangue, fazendo trazer morte no corpo. Então esse é o principado, e a palavra profética para esse monte: uma onda de ressurreição virá, sistema de ensinos por princípios, do ensino fundamental, médio e universidades. A sociedade olhará para nós como o princípio de libertação e como modelo. Queridos, é isso que eu tinha para falar. E nós vamos completar esse monte com outras experiências, amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos dar continuidade. Vou chamar meu amigo aqui, o Felipe Apolinário. Vem cá, Felipe, por favor. São dois Filipes que vão vir aqui falar sobre o mundo da educação. O primeiro é o Felipe Apolinário. Felipe, ele é fundador de um movimento estudantil chamado Conectando no Campus. Agora mudou o nome, né? Cristo no Campus. Ele é professor, ele é funcionário público também, e ele vai estar contando a experiência dele dentro da educação, né, a relevância que tem sido o trabalho deles ali. Mas antes de passar para ele o microfone, deixa eu só falar uma coisa. O que vocês acham de um líder que afirma assim: uma criança até 5 anos de idade, ela é da família, mas a partir dos 5 anos, ela pertence ao Estado? Pensa sobre isso, depois a gente vai refletir um pouquinho mais.
vou entrar nesses assuntos polêmicos aí, não. Boa noite, irmãos, amém? Paz do Senhor. Boa tarde, eu tô na noite já, graças a Deus. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu quero compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem falado conosco, aquilo que nós temos analisado, refletido quanto sociedade. É bom ver muitos rostinhos conhecidos aqui. Se você não me conhece ainda, vai ter oportunidade de conhecer agora. Como o nosso tempo é muito curto, eu quero dividir a nossa conversa aqui, na verdade é um monólogo, né, em 2 momentos. Eu quero trazer para você uma situação de educação no Brasil que nós temos vivido hoje, por que nós temos vivido isso, e depois eu quero refletir com você sobre uma solução. A gente precisa pensar também, ainda que rapidamente, eu acredito que existe uma saída, que existe uma solução. Nós vemos que nessa agenda do anticristo no fim dos tempos, visivelmente, a educação, a partir da análise extremamente empírica e também intelectual que nós temos feito, nós chegamos à conclusão de que o diabo ele tem utilizado a educação para influenciar todos os outros montes. Então, assim, eu acredito muito, tem uma aguinha aí, mano. Eu acredito muito que o reino de Deus, através de nós, ele pode ser avassalador dentro de escolas, faculdades, universidades. O pastor Elmi falou que eu coordeno uma estrutura, uma missão, mas aqui também tem o pastor Felipe Barros, fica de pé aí, mano. O Felipe, mano, esse cara gera um avivamento profundo. Vai falar. Ele vai falar, né? Então eu vou deixar para ele falar. No Darwin. Então, assim, Deus ele tem se movido de forma poderosa. Tem sido incrível o que Deus tem feito, mas o diabo ele também não está parado. Então nós precisamos fazer determinadas análises e entender o que Deus quer de nós para esse tempo. Amém? Amém. Glória a Deus, estão comigo? Amém. Irmãos, assim, eu vou trazer um contexto aqui parcialmente intelectual, mas se você é um acadêmico de história ou se você é um acadêmico de sociologia, filosofia, dessas áreas de humanas, o que eu vou trazer é bem raso, porque nem todo mundo é da área. Então, se você quiser dar uma aprofundada depois, nós podemos conversar, podemos discorrer sobre, amém? Glória a Deus. Então, se você tiver dúvidas, questionamentos, anota aí, porque como o nosso tempo é curto, se tiver um intervalo, depois a gente conversa, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu entrei na faculdade aos meus 17 para 18 anos, e assim, como todo jovem estudante universitário, eu sofri um impacto profundo de valores, de contexto, de realidade, de vida. Porque nós que somos cristãos, foi logo que eu me converti, eu simplesmente fui engolido pela universidade. E desde então eu fui cativado a entender o que acontecia dentro de um campus. Deus ele nos deu a graça de abrir um grupo lá no IFES Campus Cariacica. Esse grupo foi crescendo. Tinham tardes que nós fazíamos reuniões com 150 pessoas, cara. Pensa, 150 estudantes, e Deus começou a se manifestar de forma muito sobrenatural. As pessoas eram curadas, fisicamente libertas. Então era fantástico o que Deus estava fazendo no nosso meio, mas Deus transicionou ainda mais e nos mostrou que nós não poderíamos parar ali. Foi quando começamos a entender que nós precisávamos de uma mudança de mentalidade profunda. Amém? E é sobre isso que eu quero falar com você rapidamente. Antes eu queria orar. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa tarde, te agradecemos por essa reunião. Espírito Santo, eu declaro que você é a pessoa mais importante nessa tarde. Espírito Santo, abra a nossa mente, que a nossa mente e o nosso coração seja terra fértil para as suas revelações, para a tua palavra, para a tua vontade nesse tempo, Deus. Eu oro para que pelo poder que há no nome de Jesus, você nos convença da justiça, do pecado, do juízo. Abra a nossa mente, Senhor, que o Cristo ressurreto seja revelado poderosamente a nós essa tarde, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu entendi o seguinte. Eu quero falar com você que o mundo mudou, cara. O mundo mudou drasticamente. De 10, 15 anos para cá, o mundo mudou drasticamente. Só que a igreja, de certa forma, ela parou no tempo. Hoje nós temos muito avanço. A igreja conversa sobre marxismo cultural, sobre cultura, sobre arte, sobre tecnologia. A igreja conversa sobre os 7 montes. Mas a massa evangélica, não.
Então, se hoje você está aqui numa escola, num seminário que fale sobre os 7 montes, onde você pode abrir a sua mente, entender que você é um agente do reino de Deus na sociedade, então você é um privilegiado e é a minoria. Então eu acredito que com isso você tem uma responsabilidade também, uma responsabilidade de se mover, de tomar posicionamentos, decisões em qualquer lugar onde você esteja inserido, seja qual for a sua área. Eu acredito, olha, para você ter uma noção do que eu estou falando, em 1922, no Brasil, nós passamos por uma Semana da Arte Moderna. A Semana da Arte Moderna, ela reconfigurou todas as estruturas sociais que nós podemos imaginar. A cultura, a arte, a música. A Semana da Arte Moderna, ela trouxe uma nova configuração de mentalidade e de pensamento para o Brasil. Pra você ter uma ideia, nós estamos há 3 anos e alguns meses de completar 100 anos da Semana da Arte Moderna e muita coisa aconteceu de lá para cá. Paralelo a isso, eu quero falar com você que no século XIX, um cara chamado Karl Marx, eu vou resumir muito bem o que é marxismo aqui para você, mas assim, de forma muito rápida e rasa também, para você captar e entender a ideia final de onde nós queremos chegar, pois é só uma introdução. Marx, ele escreveu 2 manifestos, 2 obras. Uma foi o Manifesto do Partido Comunista e a outra foi o Capital. Nessas obras, Marx, ele tinha em mente a proteção e o bem-estar do trabalhador, que na época trabalhava 12, 15, 16 horas, não tinha folga, não tinha CLT, não existiam leis trabalhistas. Então ele é muito contundente e relevante socialmente falando, quando ele chama o povo de proletariado e diz: vocês precisam se levantar e tomar o poder, porque vocês precisam dividir as riquezas entre si. A riqueza não pode ficar concentrada em um povo. E tudo isso foi muito relevante, foi válido historicamente falando. Só que, guarda isso que eu vou falar com você agora. A ideia de Marx era que o povo, a prática e o movimento por si só determinasse as ideias e o ideal. No século XX, exatamente um século depois, surgiu um cara chamado Hegel. Foi um cara que deu continuidade às ideias de Marx. Hegel era um cara muito parecido com Marx, só que com uma mente um tanto quanto mais sombria. E ele definiu que a sociedade era má, que o homem era mau, o homem era ruim e perverso, mas isso era o homem ocidental. Nós, eu e você, os americanos em geral. Então, na cabeça de Hegel, o Ocidente, que não foi afetado pelo comunismo e pelas ideias de Karl Marx, ele precisava receber isso. Junto com ele, existia um outro cara chamado Antônio Gramsci, que ele também teve as mesmas ideias e os mesmos pensamentos, só que, diferente de Marx, eles entenderam que aquilo ali deveria se dissolver a partir da educação e entrar na cultura. Porque se Marx pensava que o povo precisava tomar o poder para desenvolver ideias e pensar em melhorias, Gramsci e Hegel já pensaram diferente. Eles concluíram que o povo poderia tomar o poder e influenciar através da cultura. Aí, a partir daí, em 1923, surgiu a Escola de Frankfurt. Quantos já ouviram falar na Escola de Frankfurt? O povo aqui é intelectualizado, tá vendo? A Escola de Frankfurt foi um movimento alemão de filósofos, pensadores, diversos sexólogos. Eles discutiam as ideias de Marx, de Freud, dentre diversos outros pensadores. E a ideia deles era o seguinte, que em determinado momento, eu consigo vir para cá? Ou vai dar microfonia? Não vai. Entendi. Fazer o quê, né? Precisa aparecer. Preciso aparecer, amém, glória a Deus. Então, através da Escola de Frankfurt, tinham alguns pensadores principais e mais relevantes, como Herbert Marcuse, como Erich Fromm, como Theodor Adorno, dentre outros. Esses caras, eles criaram um sistema de valores e um marxismo cultural que eles concluíram a partir daquelas análises, devaneios e estudos. Eles desenvolveram algo que nós chamamos de F-Scale, ou escala F, que é a escala que mede o fascismo do homem oriental. Olha que loucura, cara.
Então, assim, eles definiram 3 pontos, basicamente, muito basicamente falando, eles definiram 3 pontos como os 3 maiores pontos que precisavam ser atacados para que houvesse o mínimo de aceitabilidade social. Então, eles disseram que o homem fascista, ele valoriza a família, ele valoriza a propriedade privada e ele valoriza a religião demais. Então, isso para eles era entendido como uma sociedade patriarcal, opressora. Então, eles precisavam atacar esses valores para desconstruir tudo isso. Então, essa ideia foi se disseminando. Quando Hitler assumiu o poder 10 anos depois, na Alemanha, esses caras fugiram, porque Hitler odiava o comunismo, eles fugiram para os Estados Unidos, eles começaram a dar aula na Universidade de Colômbia, em San Diego, Califórnia, e eles foram disseminando todo o conhecimento deles ali. Até que, isso foi em 1955, eles fizeram todo um compilado de todos os estudos e tudo que eles desenvolveram em Frankfurt. Foi quando Herbert Marcuse publicou um livro que se chama Eros e Civilização. Alguém já leu o livro? Se você nunca leu o livro, eu recomendo que você leia. É um livro que normalmente você encontra numa biblioteca de uma universidade federal. Na internet você encontra facilmente também. Então, assim, esse livro de Herbert Marcuse foi quando começaram a surgir. Ele trouxe algumas nomenclaturas e alguns posicionamentos que hoje são conhecidos no nosso meio. Como eu falei para você, sociedade patriarcal e opressora, tudo. Ele apresentou esse livro como uma chave de cultura para o nosso mundo hoje. E aí, falando de Brasil, cara, eu de verdade não quero entrar em questões partidárias. Também não quero assumir posicionamentos políticos aqui com você, até porque eu ainda estou decidindo para quem eu vou votar, para presidente, para governador, mas algumas coisas eu preciso falar porque são fatos. Então você me dê licença aí a partir da sua ideologia e retenha para você o que é bom. Só que nos anos 80 e nos anos 90, essa cultura começou a ser disseminada poderosamente aqui nas universidades do Brasil. Os estudantes acadêmicos, eles começaram a assimilar, eles começaram a viver o marxismo cultural. Hoje, se você for numa universidade, o federal, se você matricular num curso como História, algum curso de humanas raiz mesmo, Sociologia, você vai ver que Marx é um deus, cara. Simplesmente. É o deus dos caras. Marx e Che, Fidel, dentre outros. Então, assim, tudo bem você ser comunista ou qualquer outra coisa do tipo, mas eu preciso que você entenda a chave da parada aqui. Porque quando essa inversão de valores, esses costumes, essas filosofias, elas começaram a entrar nas universidades brasileiras, cara, o principado de que a pastora Tatiana falou, parece que ele arquitetou tudo perfeitamente. Porque tudo foi entrando silenciosamente na cultura, até que em 2002, quando o PT assumiu, os investimentos em nível básico, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio, eles foram drasticamente reduzidos. Só que os investimentos em níveis superiores, eles foram profundamente alavancados. Hoje, estudando e fazendo uma análise, eu consigo entender o que aconteceu. Porque os investimentos nas universidades federais, eles foram tão poderosos, mas tão poderosos, porque eu entendi o plano de governo do PT para aparelhar a educação e a máquina. Cara, isso é muito maligno, mano. Isso é muito maligno. Então, quando eu vi aquilo, quando eu estudando recentemente, isso tem 2 anos, eu falei, cara, isso aqui foi muito bem pensado. Não é possível. Não tem condição, algo do tipo. Por isso, a inversão de valores, ela, na verdade, é uma forma de se rivalizar contra Deus. Hoje, a janela de Overton, ela é um parâmetro social de moral. Por exemplo, um ativista político chamado Gregório do Vivier, ele é um ativista de esquerda, ele publicou um texto que eu achei muito interessante. No texto dele, ele reconfigurou a janela de Overton, porque ele diz que o cara entender que a família dele, que é conservadora, de pai, mãe e filho, não pode ser a única família. E se ele não for um militante pela causa de uma família de homossexuais ou de homoafetivos, ele simplesmente é um opressor e fascista. Aí ele disse, não é sobre moral, é sobre ser humano. Aí eu falei, que isso, cara?
Então, se eu não abraço as ideologias marxistas, eu não sou humano. Então, os valores eles foram distorcidos de uma forma muito maligna. E aí, as coisas foram levemente sendo arquitetadas até que quando o Brasil soube que sediaríamos a Copa de 2014, cara, eu acho que esse principado se levantou e falou, olha, agora é o nosso plano de ação final. Porque se levantou uma massa midiática de ditadura influenciativa a partir da internet, assustadora, cara. Que isso? Surgiu ativista de tudo quanto é canto, são atores, atrizes, artistas em geral, políticos, todo mundo se levantou para militar por uma causa. Que isso, mano? Isso não pode ser normal. Não tem como você enxergar uma parada dessa e pensar que isso é normal. Recentemente eu estava conversando com alguns amigos, refletindo, eu falei bem assim, cara, isso tem um ano mais ou menos. Os meus recentemente são bem antigos. Eu falei bem assim, cara, você já percebeu? Eu visito igreja direto, quase todo final de semana eu estou numa igreja diferente e o pessoal não cai endemoniado, não. Eu falei com esse meu amigo, porque antigamente isso acontecia. Eu ia pra igreja com a minha mãe e era minha diversão, cara. Ver um cara cair endemoniado, eu odiava ir pra igreja e a minha alegria era quando um cara caía endemoniado, uau! E aí o cara rosnando, era a maior adrenalina. Cara, sério, e todo culto tinha aquilo. Eu não sei se você é um cristão evangélico raiz das antigas. Eu também não sou, né, tão raiz assim. Mas assim, eu peguei esse mover pentecostal aí quando eu era bem garoto. E eu falei, mano, isso acontece na sua igreja? Ele falou, rapaz, não acontece não. Eu falei, na minha também não acontece. O que está acontecendo? Igreja nenhuma que eu vou acontece. Para não dizer que nunca aconteceu, há uns 2 anos atrás, na minha igreja, uma menina caiu endemoniada, mas, sei lá, foi um negócio tão sem emoção. Que eu falei, pô, Deus, nem os demônios são raiz, mas... O que está acontecendo? Então, aí conversando com ele, refletindo sobre isso, ele me falou uma parada poderosa. A gente chegou a essa conclusão. Ele falou bem assim, mano, eu acho que o diabo hoje ele tá trabalhando igual fez com Judas. Lucas 2, 22. Acho que é 22. Aí eu falei, como assim, mano? Ele bem assim, o diabo, a Bíblia diz que quando o diabo entrou em Judas, ele traiu Jesus, mas ele não enrijeceu o corpo, ele não rosnou, ele não mudou a voz, mas um apóstolo foi capaz de enxergar no Salvador uma fonte de lucro, cara. Que isso, mano? Isso é loucura. Isso é uma inversão de valores. Então, quando essa massa chegou ao Brasil, isso foi avassalador. É tanto que você dormia num dia e você poderia se expressar normalmente no dia seguinte, não. Você tem que saber falar a palavra homossexualismo errado, agora você tem que falar homossexualidade, agora é isso e aquilo. Em partes, eu até concordo, porque nós somos muito machistas, preconceituosos, extremamente. Realmente somos opressores. Isso é uma verdade. A igreja, por si só, historicamente, ela é opressora. Eu preciso entender o seguinte, o evangelho, ele sempre defende as minorias. E a igreja sempre conservou os seus. A nossa igreja, né? 50 anos para cá. Então, de certa forma eu até entendo, mas eu não acredito que a causa da opressão seja a família. Eu não acredito que a causa da opressão seja a cultura grega, que nos trouxe os bons costumes, os valores, a ética, a moral. Nós não sabíamos o que era moral até então. Eu acredito que nós podemos aproveitar muitas coisas boas da cultura romana, que nos ensinou a valorizar a religião, o respeito, a dignidade. Nos prejudicaram mais do que nos ajudaram, mas tudo bem. Nós sabemos aproveitar o que é bom. E o ponto que eu quero chegar com você agora, estou terminando minha introdução, é o seguinte, cara, os nossos pais na fé, eu me lembro muito quando eu era garoto que a minha mãe me ensinava. Ela dizia o seguinte, você nunca pode fazer uma tatuagem na cabeça nem na mão direita, porque isso é a marca da besta. Tô falando sério, irmão. Tô brincando não. Minha mãe me ensinou isso. E para os nossos pais na fé, isso realmente foi uma realidade. Só que os caras tatuados,
começaram a entrar nas comunidades de fé, eles começaram a se converter, eles começaram a pregar. Hoje tem o Anderson Silva, roda o Brasil todo tatuado. Pô, o cara não está endemoniado não, não é possível. Então, a teologia da época, de certa forma, entendeu que aquilo ali não era o sinal do fim do tempo, e realmente não era a marca da besta, como João disse, que seria na mão direita e na testa. E aí, depois de um tempo, nós sobrevivemos à profecia de Nostradamus, que disse que não passaríamos os anos 2000, e nós passamos também. Passamos até de 2012, quando o calendário maia falou que não existiria mais mundo. A globalização chegou de forma avassaladora, cara, a ponto de explodir uma plataforma de petróleo lá no Iraque, do outro lado do mundo, e interferir no meu gás aqui, no valor. Se eu pagava R$50 antes, agora eu pago 80. O que é isso? Do sofá da sua sala você consegue conversar com uma pessoa do outro lado do mundo, na Tailândia, por exemplo. Então, assim, com o advento da globalização, a NASA publicou um artigo falando sobre aquela ideia do chip, que o chip só poderia biologicamente ser implantado em duas partes do corpo, na testa e na mão, que eram os dois lugares em que existiam células específicas para isso. E assim, peço licença para falar sobre escatologia, se não for válido nem servir para você, jogue fora, retenha o que é bom, mas isso é um pensamento equivocado, a partir da minha perspectiva escatológica, porque eu acredito que a marca da besta, o 666, como o João falou, são os valores, mano. Por isso João falou que estava aqui, ó. Porque os pensamentos ateístas, humanistas, que foram gerados no útero da escola de Frankfurt, que foram disseminados no Brasil e que varreu o mundo, mano, isso é uma inversão de valores e uma rivalidade contra Deus. Essa é a agenda do anticristo para esse tempo. Por isso 666, porque é o homem exercendo senhorio sobre o homem, diretamente para o homem. É o homem do homem para o homem. Depois, se você quiser, a gente pode conversar mais sobre isso e aprofundar também. Então, assim, eu acredito, irmãos, o apelo que eu faço hoje é: permaneça, cara. Não deixe que os valores marxistas, culturais, eles influenciem a sua vida de uma forma tão poderosa. Eu tenho uma tia que ela é presbiteriana, ela é doutora em sociologia e ela é marxista na veia, mano. Semana passada eu estava conversando com ela, falando isso que eu estou falando para você, para ela. E ela tem um doutorado nas costas, velho. Como é que eu converso com a mulher? Não tem como. E aí ela começou a expor, ela falou que realmente que acreditava no que eu estava dizendo, mas ela disse que era o único caminho para as boas obras. E que era para eu começar a assistir a Ariovaldo Ramos, a René Kivitz e tudo mais, porque eles abraçaram a teologia da missão integral, que é uma vertente do marxismo, assim como a teologia da prosperidade também. Aí eu falei: pô, tia Edilene, eu assisto, eu acompanho e tal, mas eu não curto as ideias dos caras, eu não acho válido que eles apoiem medidas de proteção ao terrorismo, à ditadura, não concordo com isso, e para mim não é válido, isso eu não retenho para minha fé. Irmão, vou falar uma coisa para você: a educação, ela está tão poderosamente aparelhada no Brasil que hoje, a partir do pacto do governo federal com os governos estaduais, que se chama Pacto Federativo, cara, isso está tão estrutural que, mano, quando der o horário aí, você me fala, hein? Isso tá tão aparelhado de forma tão intensa que a verba que é revertida, ela nunca visa um ensino básico, ensino fundamental 1 e 2, porque se hoje eu retirar 1/4, por exemplo, suponhamos que eu tenho 4 milhões para investir em educação no Brasil, governo federal, 1 milhão é investido em educação básica, ensino médio 1 e 2, ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, e os outros 3 milhões em educação superior. Você acredita nisso, cara? Isso é assustador. Nos últimos dias eu tô mó ativista político, eu tô lendo todo o plano de governo, estudando tudo, mergulhando em tudo, decidindo tudo, discutindo e tudo mais, e eu entendi que realmente a gente não tem um candidato à presidência da República. Nós novamente vamos optar pelo menos pior. Mas uma coisa eu posso dizer para você, irmão: seu voto pode não fazer tanta diferença agora, mas o seu posicionamento social faz. Então, quando você, como um estudante acadêmico, como um profissional, quando entende que é um agente
semente do reino de Deus e decide estabelecer um fluxo poderoso do céu onde você estiver, mano, não existe o que suporte. Você precisa entender que o Criador do céu e da terra, toda a ciência por trás da criação do mundo, da biologia humana, social, de tudo está contido na mente de Deus que habita dentro de você, cara. Isso é muito poderoso, mano. Isso é muito poderoso. Quando você entende isso, você olha para uma fórmula de Bhaskara, você fala, você é minha. Eu vou te vou te destruir, vou te resolver agora. Eu só não consegui, mano, olhar para as fórmulas de química, que eu sou péssimo em química. Nisso eu preciso de ajuda, mas quando nós entendemos que a sua mente, ela pode gerar cultura, criatividade, erudição, intelectualidade. Quando você entende o plano do governo, o plano de governo do diabo, você entende o plano, a agenda do anticristo, você pensa, cara, eu tenho que voltar para a escola, eu tenho que terminar meu ensino médio, eu tenho que terminar meu ensino superior. Terminou, cara, faz uma pós-graduação, faz um mestrado, entre lá, influencie, discuta, converse. Eu tinha um professor, doutor, na minha época de faculdade, eu discutia tanto com aquele cara que eu falei, Deus, eu não consigo mais, o cara é muito inteligente, e ele sempre tinha uma resposta para tudo, extremamente intelectual. Eu falei assim, Deus, eu não vou mais discutir com esse cara, eu quero uma palavra. Eu fui pro monte de ajoelho, Deus não falou nada comigo, só que quando eu cheguei e conversei com ele, passei pelo corredor assim, né, aí, cara, na hora eu senti um fogo, eu falei, mano, é agora. E aí eu cheguei, me aproximei do professor e Deus me deu uma palavra para ele, na hora, cara, que era sobre um filho dele que ele escondia, um filho que estava à beira da morte, inclusive, ele tinha algum problema que eu não me lembro qual era. Quando eu falei com ele, ele chorou, cara, aquilo foi massa. A partir daquele dia, ele nunca mais parou de ir no grupo de oração. Foi massa. E tiveram diversas outras experiências, porque eu entendi que o conhecimento, ele não forma discípulos, talvez ele forma seguidores, mas a revelação forma, cara. Como pode? Um graduando, o cara ele tinha 2 doutorados, mano. Você sabe o que é um professor que tem 2 doutorados? Não consigo imaginar um cara que faz 2 doutorados, mano. Não, eu acompanho algumas pessoas que fazem doutorados e não é fácil, cara, seja qual for a área. E aí eu fico imaginando que não importe o conhecimento que as pessoas que estão diante de você têm, diante de Cristo, cara, todos se tornam discípulos. Paulo é o grande exemplo disso. Então, assim, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Acredite na educação, porque a educação é um Messias social. Ela é capaz de transformar a realidade de qualquer um, social, acadêmica, espiritual. A educação é poderosa. Então acredite na educação, acredite nas instituições de governo também. Se o seu candidato não for eleito, acredite no governo da mesma forma, porque a educação é o caminho. Acompanhe, estude, incentive os estudos. Você quer ver eu ficar com o coração cortado? É quando eu ouço um pastor demonizar um estudante que decide não ir ao culto para estudar. Irmão, meu coração se rasga. Porque é um homem que talvez não tenha entendido. Claro, cada situação tem a sua particularidade, mas você entendeu o que eu estou falando. Então acredite, irmãos, acredite. Se nós, há 40 anos atrás, tivéssemos enviado missionários para Harvard e Yale, tivéssemos enviado missionários para os campos acadêmicos, hoje nós teríamos um plano de governo para o Brasil. Isso eu te garanto, irmão. Eu te garanto, amém? Eu queria falar mais 2 horas aqui, de verdade. Queria destrinchar. Mas eu sei que não é possível, então eu quero orar com você, amém? Rapidinho. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, Senhor, como profeta que o Senhor tem nos constituído, nós declaramos, Pai, no reino do Espírito, a educação será um monte do reino de Deus. Nós declaramos, Senhor, que seja estabelecido o teu reino, Pai. Senhor, nos dê ministros, governantes, Pai, nos dê psicólogos, engenheiros, sobretudo professores, Pai, dispostos a ensinar, a entrar em salas de aulas e gerar vida, Pai. Mais do que conhecimento, gerar vida. Senhor, nos dê graça e discernimento para que possamos educar nossos filhos, sobrinhos, netos, para que eles sejam flechas na educação e que da educação eles consigam gerar arte, Pai, cultura, negócios, estruturas familiares, de governo. Assim eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui que Deus me lembrou. Hoje nós vivemos numa sociedade muito legal, né? Vivemos bem, é uma sociedade muito boa. E eu fiz um estudo acadêmico, inclusive, recentemente, na minha época de faculdade, há 3 anos atrás, que eu comprovei nesse estudo que a sociedade que nós temos hoje, ela é 90% fruto de homens cristãos que pensaram. Dostoiévski, homens que enxergaram o reino de Deus, Newton, dentre diversos outros, Calvino, que desenvolveu e construiu todo o sistema moderno de ensino que você conhece hoje, ensino fundamental, ensino médio. Então, assim, Deus está esperando que você esteja disponível para construir uma cultura a partir da sua mente e do seu coração. Amém? Glória a Deus. Acrescento essa lista Galileu, que foi ameaçado de morte por considerar, entre várias outras coisas, que o mundo era esférico, quando a Bíblia já falava sobre isso. Ele teve que negar a sua descoberta científica por causa das suas ameaças. E a gente percebe o quanto esse mundo da educação ele é altamente estratégico. Antes de chamar o pastor Felipe Barros aqui, vou apresentá-lo, só queria te dar uma informação. Isso aconteceu no ano de 2010. Meu pastor, o pastor Zenil, teve um sonho, e nesse sonho era feito um ato profético no templo de Zeus, em Atenas, na Grécia. Ele me procurou, compartilhou comigo esse sonho, e enquanto ele compartilhava, eu disse para ele: cara, eu estou sentindo que nós temos que ir lá. E ele falou assim: por isso que eu estou contando para você, porque eu sei que você tem coragem. Eu falei: vamos embora. Compramos as passagens, Deus deu 2 direções proféticas, fizemos 4 estacas de mais ou menos 40 centímetros cada um, escrevemos nos 4 lados: só o Senhor é Deus, em hebraico, grego, português e inglês. Um mês antes de nós irmos, eu fui comunicar à igreja. Eu estava indo, foi na véspera das eleições, eu estava indo para Brasília. Eu ficava 3 dias na esplanada dos ministérios, orando e jejuando pelo Brasil, na iminência das eleições. E naquele dia, quando eu compartilhei para a igreja orar, né, por esse propósito, um irmão que estava entre nós me procurou no final do culto e disse assim: olha, talvez você não me conheça, eu sou um deputado federal aqui do estado. Realmente eu não conhecia pessoalmente. E ele disse: eu sou evangélico, eu creio em Deus. Eu estive aqui semana passada para assistir o culto, mas tinha muito carro na rua, não consegui estacionar. Mas agora eu entendo por que eu vim hoje, porque eu quero te colocar meu apartamento, toda a minha assessoria, meu gabinete à sua disposição para esse propósito. E aí eu fui no outro dia, o rapaz, o assessor dele, direto me recebeu. E quando nós estávamos indo para o apartamento, eu perguntei para ele, porque Deus tinha me dado uma direção. Eu comprei 2 Bíblias novas, e o Senhor disse para mim: leve no Ministério da Educação e leve no Ministério dos Esportes, porque naquela altura o Brasil já tinha sido escolhido para ser a sede das Olimpíadas, e eu entendi que esses 2 ministérios eram altamente estratégicos para aquele ato profético. Então eu falei para ele: cara, você conhece os assessores? Ele falou: conheço os 2 ministérios, sou amigo deles. Eu falei: então me leva lá, por favor. Ele me levou, cheguei nos 2 ministérios, deixei a Bíblia, compartilhei a intenção e combinei de no outro dia voltar e pegar as Bíblias com a dedicatória, assinadas por eles, né? E eu voltei ao Ministério da Educação. Na ocasião o ministro era o Orlando Silva, e ele fez uma dedicatória bonita, dizendo que aquele livro era um fundamento, ministro dos Esportes, desculpa, Orlando Silva, que aquele livro era um fundamento cristão para a nação, tal, e assinou embaixo. Quando eu fui no Ministério da Educação, cujo ministro era o Fernando Haddad, que aliás, abre parênteses, foi ele que disse essa frase: os seus filhos devem pertencer à família até os 5 anos, a partir dos 5 anos eles pertencem ao Estado. E o assessor dele olhou para mim e disse: ele não fez. E eu perguntei: desculpa, mas por quê? Ele não acredita nesse livro como fundamento. Esse livro é algo ultrapassado. Esse livro não é a nossa cartilha de ideológica, portanto ele não pode fazer isso. Nós pegamos as 2 Bíblias, levamos para a Grécia, fizemos o ato profético, oramos, colocamos as estacas. Se você quer conhecer essa história pormenorizada, leia o meu livro Relógio dos Tempos. Aqui eu relato, inclusive, a nossa motivação, muito maior do que essa. Só para você ter uma ideia, irmãos, no dia que nós fizemos esse ato profético, na noite que nós fizemos durante o dia, na mesma noite, aconteceu a primeira manifestação civil no centro de Atenas, que culminou
em tudo aquilo que a gente viu há mais ou menos uns 6, 7, 8 anos atrás, onde a Grécia hoje economicamente não pertence mais à Grécia. A Grécia não pertence mais aos gregos. A Grécia pertence ao Banco Econômico Europeu, se você não sabe disso. Aquele dia foi o primeiro dia, a primeira manifestação popular de grande porte nesse sentido social. E nós estávamos ali do quarto do hotel e nós passamos aquela madrugada em oração e Deus começou a falar muita coisa, mas eu quero resumir tudo isso dizendo que quando Daniel ele tem a visão daquela grande estátua, daquela pedra que vem, Daniel capítulo 2, destrói, ele fala sobre sistema, um sistema de governo, um sistema hierárquico, a Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Estude sobre isso, leia o livro depois para você entender melhor também. Quando fala sobre a Grécia, Daniel diz, e o príncipe da Grécia. Daniel ficou 21 dias orando. Houve uma tremenda resistência no céu para que a resposta viesse ao profeta. E qual é o principado que age no monte da educação? O principado da Grécia. Exatamente esse que tem formulado todo o sistema educacional do mundo pós-moderno. É claro que isso é uma leitura profética, né? Eu não estou construindo isso aqui agora, isso é algo de muitos anos de estudo, de entendimento, de procurar entender sobre isso, mas a questão é que nós estamos envolvidos por essa atmosfera. Então esse modo de educação, entre todos nós estamos falando, todos são muito fundamentais, estratégias, mas a educação realmente, ela forma a cultura de um povo e é o único ministério que em 12 anos o PT não negociou. Todos foram negociados, menos o Ministério da Educação. Por que será? Por que será que o único ministério não negociado no governo do Lula e da Dilma foi o Ministério da Educação, em que eles nunca abriram mão de que houvesse alguém muito conhecedor, muito ativo nessa ideologia? Desculpa a palavra, desculpa a sua opção política, mas o PT não é um partido político e também não é uma simples ideologia, é uma religião cultural marxista que está implantada na nossa nação, e esse é o pano de fundo para todo o governo do anticristo. Talvez vocês estejam me achando um louco, né? O Felipe falou algumas coisas aqui, eu estou falando isso aqui, mas não é loucura não. Procure estudar sobre isso, você vai entender. Porque toda cultura é formada através da educação, e não haveria outra possibilidade de perpetuar um poder, um governo, se não fosse pelo método educacional. E é isso que está nas nossas escolas. Enquanto a igreja abriu mão desse monte, eles empurraram de goela abaixo esses currículos escolares, e hoje nós enfrentamos situações como eu enfrentei há 2 anos atrás, eu e Tatiana, da nossa filha chegar para a gente e falar assim, não quero mais ir na igreja. Tenho dúvida da existência de Deus. Não sei se a Bíblia é verdade. E nós ficamos apavorados, fomos orar para o joelho. E Deus falou, por que vocês estão de ajoelhado orando? Tomem posições, tomem atitudes, procure saber quem é um professor na escola. E a gente começou a se informar. E aí, depois de muita conversa, ela soltou para a gente um professor de história, que no primeiro dia de aula, o cara é metaleiro, nada contra, né? Rock e tal. Mas o cara disse assim, perguntou na sala de aula, quem aqui é cristão? E alguns meninos levantaram a mão, inclusive minha filha. E ele disse assim, até o final do ano, vocês não acreditarão mais nessa mentira, nessa utopia, porque eu vou desconstruir tudo no coração de vocês. Aí ele falou brincando, eu sou enviado do diabo para destruir a sua fé. De todos os alunos daquela sala que a Isabela estudou naquele ano, todos se afastaram do evangelho. A minha filha quase. Eu falo isso, tenho vontade de chorar. Quase, irmãos, quase. Nós tivemos que tomar uma atitude drástica no final do ano, de pegar a Isabela e enviar para um outro lugar sem ter condições nenhuma naquele momento, porque Deus falou para a gente, ela precisa de ter um choque cultural para que ela possa despertar desse encantamento, dessa ideologia que foi de uma forma cruel implantada na mente dela. Nós fizemos um investimento, mandamos a nossa filha para o CFA, ela ficou lá 2 semanas no acampamento de verão, e ali ela teve um choque de realidade com Deus, e ela definitivamente voltou realmente convertida, voltando a crer na palavra do Senhor, tendo uma experiência com Deus. Mas olha, foi muito cruel. A gente na época vendeu até que não tinha para investir nesse projeto, né? Ficamos pagando essa dívida muito tempo, mas valeu a pena, porque salvou a nossa filha. Mas por que isso aconteceu? Por causa dessa raiz dentro da educação que nós abrimos mão. Eu sonho com uma escola de princípios, eu sonho com pedagogos, professores, homens, mulheres de Deus, diretores de escola, que vão transformar esse monte e vão mostrar para o mundo secular, como esse meu amigo lá em Curitiba, que é possível nós termos escola de qualidade com princípios e fundamentos cristãos. Amém? Queria convidar meu amigo, né, pastor Felipe Barros,
Esse cara, irmão, não vou nem ler aqui não, porque é muita coisa. Ele é professor de Química no Darwin, ele é formado em várias coisas, fez especialização, mestrado, é um homem de Deus, um pastor, e ele tem feito um trabalho incrível aqui no Darwin. Ele vai estar falando sobre isso, e tenha certeza que você vai estar recebendo de uma fonte muito limpa, algo muito precioso, tá bom? Boa tarde, queridos. Paz do Senhor, amém? Bom, primeiro quero agradecer ao Senhor pela rica oportunidade, de estarmos aqui juntos como irmãos, tratando alguns aspectos que são muito importantes primeiro para a nossa formação cristã, para a nossa saúde de vida cristã. Eu não tive a oportunidade de conhecer o pastor aqui da localidade. Ele não está presente aqui hoje? Agora? Não, mas eu já agradeço antecipadamente a rica oportunidade de estarmos aqui num local para discutir sobre esse assunto, sobre esses assuntos, sobre os 7 montes. E eu agradeço a Deus porque você está aqui. Amém? Bom, eu sou Felipe, vou me apresentar rapidamente aqui para a gente poder entrar, tá bom? Eu sou Felipe, acho que pelo sotaque os irmãos percebem que eu não sou daqui. Eu sou natural de Santos, São Paulo. Eu vim para o Espírito Santo bem novinho ainda. Eu vim em 1994, eu tinha 13 anos de idade. Sou casado com uma capixaba, uma linda morena de cabelos cacheados. Nós temos 2 filhos, são 2 rapazes, uma duplinha sertaneja, o Daniel e o Samuel. São uma graça. E servimos ao Senhor. Temos ali irmãos preciosos da nossa comunidade também. Nós servimos como parte da equipe pastoral na Igreja Evangélica Missão Serra, ali em Laranjeiras. Eu sou licenciado em Química pela Universidade Metropolitana de Santos. Também sou pedagogo, formado pela Faculdade Integrada São Pedro, conhecemos como FAESA, e atualmente fazendo mestrado em Química, uma parceria da Universidade Federal do Rio de Janeiro com o IFES de Vila Velha. Mas acima de qualquer coisa, assim como você, eu sou escravo de Jesus, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Temos uma relação ombro a ombro no Senhor. O mesmo sangue que foi derramado por mim foi derramado por você. O mesmo Espírito que está sobre mim está sobre você. E é isso que nós precisamos aqui compreender, de que cada um, segundo 1 Pedro 4,10, nós somos bons dispenseiros da multiforme graça. Amém? Não é a uniforme graça, e sim a multiforme graça. Amém? Então eu quero compartilhar alguns dados antes de falar do trabalho que nós desenvolvemos, mas eu preciso ser aqui um pouco mais silencioso, no sentido, eu gostaria também, como o Felipe disse, de talvez falar 2 horas aqui, e então eu preciso ser mais contido aqui para trazer dados e nos fazer pensar. Mas eu até compartilhei com o pastor Elmir que nós achamos importante termos uma mesa de discussão sobre isso. Amém? Onde nós possamos permitir que os irmãos nos perguntem sobre as nossas vivências e que nós possamos repartir as nossas vivências. E em alguns momentos nós também aprenderemos com as vivências dos irmãos, porque tem Cristo em você, querido. Amém? Tem Cristo em você, tem sabedoria de Cristo em você. Então eu vou começar aqui com alguns dados. Segundo o Instituto Cristão de Pesquisas, 70% dos jovens cristãos que adentram a universidade, eles apostatam da fé no primeiro ano do curso universitário. Amém? Os irmãos ouviram esse dado, amém? 70% dos jovens cristãos que adentram o campus universitário, eles apostatam da fé antes de completar o primeiro ano do seu ensino superior. Segundo, isso é um dado oficial, por isso eu posso mencionar esse número e dizer a fonte. Amém? Eu tenho um segundo dado, que ele é um dado não publicado, então eu não posso mencionar as instituições, por conta até mesmo de implicações jurídicas sobre isso. Mas, segundo dados internos de uma instituição de medicina do Estado do Espírito Santo, 50% dos acadêmicos de medicina já experimentaram algum tipo de drogas. Os irmãos ouviram esse segundo dado, amém? Então eu quero apontar aqui algo importante. E eu preciso apontar sobre um aspecto
da nossa juventude que está degringolando, está indo de ladeira abaixo, está indo ladeira abaixo. Eu preciso apontar para o fato de que nós precisamos ensinar os nossos jovens a defesa da fé. Os irmãos ouviram isso, amém ou não? Amém. Nós precisamos ensinar os nossos jovens a defender a fé. Nós estamos vendo muitos jovens que eles fazem parte comigo de um movimento que, na verdade, honestamente, eu não gosto nem do nome movimento, porque, na verdade, o único movimento que vemos é o movimento do Espírito que vem se movendo ao longo das eras, amém? Mas, enfim, nós temos um trabalho com estudantes e que eu tenho algumas situações que me proporcionam muita alegria, mas algumas também me geram muita tristeza. Eu vejo alguns ex-alunos que nós trabalhamos com eles ao longo do finalzinho do ensino médio. Eu trabalho especificamente com o terceiro ano e pré-vestibular, e nós vemos ali alguns alunos que eles saem da instituição onde lecionam e eles vão para a universidade, eles mantêm a fé cristã e mantêm um coração cheio de devoção ao Senhor e prosseguem ao longo da sua vida. Mas também tem uma tristeza de ouvir relatos de muitos dos nossos ex-alunos que, após ter saído da instituição onde lecionam e ter entrado na universidade, eles trataram Jesus como morfina para o tempo de dor que estava aguardando a sua aprovação no vestibular, e quando entraram na universidade, eles apostataram da fé, eles abandonaram Jesus, eles abandonaram a fé cristã. E quando eu ouço isso, e quando eu me deparo com esses dados, eu sou fortemente encorajado a pensar que nós precisamos fundamentar melhor o nosso jovem perante as Sagradas Escrituras. Os irmãos ouviram isso com clareza, amém? Existe uma coisa que nós precisamos tirar da nossa mente, de que jovem precisa de coisas novas, jovem precisa de um atrativo na igreja local, jovem precisa de uma experiência com a presença de Cristo, e jovem precisa devorar as Sagradas Escrituras. O jovem precisa da verdade, ele não precisa de uma ótica, um prisma da verdade. Muito obrigado, meu irmão. Então eu quero trazer aqui mais um aspecto para você ouvir. Nós precisamos, como eu disse aqui, ensinar sobre a defesa da fé. Deixa eu trabalhar um princípio que poucas pessoas têm ciência disso. O pastor Elmir trouxe uma palavra extremamente desafiadora para mim, em relação ao posicionamento de professores que atacam a fé cristã. Nós vivemos um tempo onde os religiosos eram vistos como intolerantes. Nós fomos vistos muitos anos, muito tempo, como aqueles que não sabiam ouvir o que a outra religião falava, e nós não sabíamos como dialogar com eles. Então nós fomos chamados por décadas de intolerantes religiosos e fundamentalistas. Os irmãos estão comigo, amém ou não? Só que hoje nós somos alvo da intolerância contra a religião. Os irmãos ouviram isso, amém? E os irmãos estão de acordo com o que eu estou compartilhando aqui, amém? Hoje, nós dizermos em algum lugar que somos cristãos e tememos a Deus, nós somos taxados de fracos emocionalmente, porque precisamos de uma fé para nos apegarmos, para conseguir viver, quando na verdade a maior força que está em nós é conseguir lutar contra o sistema desse mundo, porque estamos em Cristo Jesus. E eu preciso trazer então uma palavra que muitas pessoas não têm o entendimento e o conhecimento histórico sobre o que é uma educação laica. Eu não sei se você já ouviu essa expressão de quando você vê um professor cristão, que ele influencia alguém em favor do evangelho, sempre aparece alguém para dizer assim: mas a escola tem que ser laica. Mas você sabia que a laicidade foi uma conquista do movimento protestante? Sim. Amém? Amém. A educação na Europa era uma educação fundamentada no catolicismo romano. E aqueles que não queriam aprender acerca do catolicismo romano e queriam aprender as ciências, eles então criam um movimento de ruptura com esse modelo educacional cheio de raízes
do catolicismo romano e imprime então um novo modelo, que é o modelo laico de educação, e baseado nesse modelo que surgem as maiores universidades do mundo devido ao movimento protestante. Por que é importante dizer isso? Eu tenho professores aqui ou não? Quantos são professores? Amém. Então, os professores, deixa eu trazer uma palavra para nós pensarmos e processarmos. Nós, quando ouvimos a expressão ensino religioso, por favor, eu não quero levantar bandeira, vou usar a mesma fala aqui dos meus irmãos. Eu não quero levantar bandeira, mas a laicidade, ela nos dá o direito de nos posicionarmos segundo a nossa fé cristã, sem ter ninguém interferindo com o ensino religioso em sala de aula, porque é um doce engano nós acharmos que o termo ensino religioso vai ajudar a propagar a fé cristã no meio escolar. Os irmãos ouviram isso, amém ou não? Eu tenho uma fala muito dentro da minha casa com a minha esposa e com os meus filhos, de que a escola ela tem ali o seu papel de ensino de ciências para eles, ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e matemática, mas imprimir Cristo na vida deles é meu papel, e eu não terceirizo o imprimir Cristo na vida dos meus filhos. Os irmãos estão entendendo isso, amém? E sabe por que eu faço questão de dizer isso? Porque você, por favor, aos professores eu quero dar uma palavra de encorajamento aqui. Não vamos transformar os tablados das nossas salas de aula em um púlpito, mas vamos tornar a nossa vida um modelo. Você ouviu isso, amém? A maior pregação que nós podemos oferecer para os nossos alunos é a nossa vida, é a nossa conduta, é a nossa postura. Um outro ponto que eu preciso trazer para os irmãos é o paralelo entre dois termos do grego, se você quiser anotar. Na verdade, dois termos: conhecimento versus sabedoria, ok? Então vamos lá discutir dois paralelos aqui. O primeiro termo qual foi? Conhecimento. E o segundo termo? Sabedoria. A expressão conhecimento, ela vem do grego gnosis. Alguns preferem dizer gnosis, mas a pronúncia apropriada gnosis. E a expressão gnosis, conhecimento, ela está se limitando ao conhecimento do tempo presente e do plano presente. Então estamos falando do conhecimento que tem a ver com o diploma, amém ou não? Então nós devemos buscar esse gnosis, sim ou não? Devemos. Então eu encorajo, querido, você, por favor, termine sim, assim como o Felipe compartilhou aqui, termine seu ensino médio. Se tem irmãos, nós nos relacionamos com gente de todas as condições sociais, as classes sociais, irmãos menos favorecidos que tiveram que abandonar os estudos no início da juventude para trabalhar, para ajudar a casa. Irmão, eu te encorajo, vá no centro de Vitória, procure um polo ali de educação de jovens e adultos, termine seu ensino fundamental, termine seu ensino médio, procure uma instituição de nível superior, se tiver que fazer um modelo semipresencial, avance nos seus estudos, prossiga nos seus estudos. Agora preste atenção, esse é o conhecimento, esse é o gnosis, é onde você pode pegar o seu diploma e colocar na parede da sua casa. Só que o dia que você está passando uma situação extremamente difícil, delicada, e você precisa de ouvir uma palavra diferente, você não procura quem tem mais diplomas, você procura quem tem sabedoria. A expressão sabedoria vem do grego phronesis, com PH, P-H-R-O, phronesis. Essa expressão sabedoria, ela está falando sobre um conhecimento excelente, está falando sobre a sabedoria que vem do alto. A palavra nos ensina que quem deseja sabedoria, peça a Deus, segundo escreveu para nós Tiago, que a todos dá liberalmente. Os irmãos compreendem isso, amém? E por que é importante nós falarmos sobre essa relação entre conhecimento e sabedoria? Porque o mundo celebra o conhecimento, mas a igreja precisa aprender a levar sabedoria para as escolas. Você ouviu isso, amém? Eu vou repetir isso. O mundo celebra o quê? O conhecimento. Sabe o que me dá a condição, pastor, de estar dentro de uma instituição de ensino médio e poder hoje me voluntariar para trabalhar numa instituição universitária? É porque eu tenho diplomas, amém ou não? Eu tenho diplomas, os diplomas me habilitam a servir nesse ambiente, mas eu posso entrar
como se fosse gnosis, mas me portar e viver, proporcionando e derramando o phronesis, a sabedoria que vem do alto. Amém. Os irmãos estão compreendendo isso? Amém? Por que é importante nós entendermos? E irmão, por favor, é impossível falarmos de algumas coisas sem também darmos uma dura em alguns outros aspectos. Deus não me chamou para entrar em sala de aula com esse livro. Não assuste com isso, querido, por favor. Eu não vou dar aula de química com esse livro aberto. Só que teve uma aula que eu fui falar sobre fermentação. Eu estava falando sobre cinética química. E eu fui falar sobre a reação de fermentação que ocorre quando a glicose, na ausência de ar, ela vira etanol e gás carbônico. E aí eu olhei para os meus alunos e disse assim: deixa eu contar para vocês uma coisa. Sabe como que era feito o vinho antigamente? O pessoal pegava um tanque de pedra, colocava as uvas, pisava nas uvas. O extrato da uva saía por uma canaleta. Eles pegavam um recipiente de couro de cabra, chamado de odre, e colocavam o suco da uva dentro daquele recipiente chamado odre. E aí, à medida que o tempo vai passando, a fermentação vai acontecendo e o gás carbônico vai sendo produzido e vai esticando o odre. E aquele couro de cabra que estava espesso, ele agora vai ficando bem fininho. E aí então ele para e sabe que o vinho já está fermentado e usa o vinho. Só que esse odre, ele não pode ser usado de novo, porque se a gente colocar mais suco da uva nele e continuar a fermentação, ele vai rasgar. Então a gente consegue fazer um tratamento com odre. A gente joga bastante água nele. E no meu coração estava dizendo: Senhor, só a água do teu Espírito é que tira toda a impureza. Por favor, Senhor, derrama água aqui nesse lugar. Mas eles não sabiam o que eu estava dizendo. E depois de estar limpo o odre, podia pegar uma bucha cheia de azeite, esfregar bastante aquele odre com azeite, e a hidratação por conta do óleo recompõe as paredes. Senhor, recompõe o coração desses meninos com o teu óleo, o óleo da presença do teu Espírito. E eles ouviram cinética química, reações de fermentação. Os irmãos estão entendendo isso, amém? Sabe por quê? Porque nós temos que entender que eu não preciso ir para o Facebook, pegar a Bíblia e dizer assim: Deus me colocou aqui, pá! Os irmãos entenderam o que eu falei. Deus te coloca como sal e luz. Tem horas que você vai ser colocado na ponta como luz, e todos o verão. Mas na maioria das vezes, você vai ser sal. Você vai passar despercebido, mas o paladar vai ser diferente, porque você estava presente. Entende isso, querido? Luz demais no rosto, muito tempo, ofusca a visão. Mas o sal equilibra e tempera as coisas. Quantos estão comigo aqui, amém? Ainda sobre phronesis e gnosis, um homem chamado Pasteur, já ouviram falar dele? Um homem temente a Deus. Disse assim: um pouco de ciência te afasta de Deus, muito de ciência te revela quem Deus é. Você ouviu isso, amém? Há uma história de que um jovem rapaz, Pasteur estava dentro do trem, e um jovem rapaz sentou do lado dele, e Pasteur estava lendo a Bíblia. E aí aquele jovem começou a dizer: como que você consegue ler um negócio desse? E tal, e tal, e tal, e combatendo. E aí o garoto com um livro de microbiologia na mão. E aí o garoto debatendo e Pasteur mansamente discutindo sobre o livro, que são as Sagradas Escrituras. E aí quando o Pasteur levanta para descer na sua estação, ele tira o seu cartão e entrega para aquele jovem: muito prazer, eu sou o Pasteur, quem escreveu o livro que você está estudando. Incrível isso, né? Um dia eu queria fazer isso, cara. Um dia eu queria fazer isso.
Os irmãos estão entendendo que eu estou expondo aqui um pouco do meu coração? Para mostrar para os irmãos que nós não somos chamados a ser fundamentalistas religiosos. Nós temos sim um trabalho com estudantes ali. O nosso trabalho com estudantes, minha preocupação não é o número, minha preocupação não é a intensidade das nossas reuniões, mas eu queria compartilhar algo com você aqui para já caminhar para o fim. Nós tivemos a primeira reunião do ano, onde a primeira reunião do ano sempre sou eu que faço a abertura. Gente, são 30 minutos de intervalo, os meninos demoram 5 minutos para encher o auditório, então a reunião mesmo são 20 minutos. Eu tenho de 5 a 7 minutos para dar uma palavra. Eu lembro que entre 5 a 7 minutos que eu liberei uma palavra. Quando acabou a reunião, uma jovem veio chorando copiosamente para conversar comigo. E ela disse assim: eu entendi que Deus existe, eu não cria em Deus, e eu entendi que Deus existe, por favor me fale mais sobre Ele. E aí eu comecei então a apresentar algumas verdades das Escrituras para aquela jovem. E nós vamos batizar essa jovem em dezembro. Sabe onde eu quero chegar? Preste atenção, eu falei logo o início e o fim, agora eu vou falar no meio. Preste bastante atenção em alguns pontos aqui. Os gregos viviam em busca de uma coisa: a aletheia. Sabe o que era a aletheia? A verdade. Só que muitas vezes que Jesus começava a falar, Jesus começava dizendo: em verdade, vos digo. Porque o que Jesus tem para revelar é muito acima daquilo que os gregos, daquilo que os egípcios, daquilo que os romanos deixaram, porque Jesus é a personificação, é a encarnação da verdade. Os irmãos ouviram isso, amém? Sabe qual é o nosso papel? O nosso papel não é convencer as pessoas, é apresentar a pessoa Cristo, Cristo a pessoa, e deixar Ele em seu Espírito fazer a obra. Esse é o nosso papel. Os irmãos ouviram isso, amém? Existe uma loucura aqui que nós precisamos entender. Existe um aspecto bem importante para mim aqui. Preciso ser cuidadoso aqui. Qual foi a estatística, a primeira estatística que nós compartilhamos aqui? 70% dos novos acadêmicos cristãos apostatam da fé no primeiro ano da faculdade. O meu papel dentro de uma instituição de ensino não presta o serviço completo ao reino de Deus para impedir que jovens apostatem da fé. Você ouviu isso, amém ou não? Os montes, educação, cultura, arte e entretenimento, eles não estão desconectados, eles não são independentes, eles se entrelaçam. Você ouviu isso, amém? Sabe por quê? Porque nenhum movimento estudantil pode substituir a importância do congregar na igreja local. O meu coração mudou em 2 anos. Eu não diria isso 2 anos atrás. Mas nenhum movimento estudantil substitui o nutrir que há pelo próprio Espírito de Deus, pela vida da igreja, na comunidade e congregação dos santos. Se o que fazemos nas escolas não desaguar para a vida da igreja, para a vida na igreja, o que estamos fazendo é oferecendo apenas entretenimento enquanto eles estão conosco nas reuniões, nas instituições de ensino médio e de ensino superior. Precisa desaguar na vida da igreja. Se não conduzirmos essas pessoas a congregar, elas não serão nutridas pelo cabeça do corpo, e o corpo de Cristo, a saber, é a igreja. Amém. Nós não podemos substituir a igreja pelos movimentos estudantis.
Efésios capítulo 3, versículos 9 e 10, nos deixa claro que o que Cristo faz hoje é por meio da igreja. Anote essa referência, por favor. Efésios 3, versículos 9 e 10. O que Cristo tem que fazer hoje, Ele faz por meio da sua igreja. Sabe quem está nas escolas, nas faculdades com seus movimentos? Não são os ministérios para-eclesiásticos, mas são aqueles que deveriam ser enviados por suas igrejas. Você ouviu isso, querido? Amém? Amém. Sabe quem está lá na instituição onde eu trabalho, fazendo algum trabalho? É a minha igreja local, personificada na pessoa do Felipe ali. Você está entendendo isso? Amém ou não? Se nós não tivermos essa mentalidade, os movimentos estudantis irão à falência, como movimentos estudantis dos anos 50 faliram, porque queriam se chamar de movimentos para-eclesiásticos. Nada é paralelo à igreja, é por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. E se Ele é o cabeça e a igreja é o seu corpo, nada que seja feito fora do corpo vai prosperar. Então, por favor, aqui se tem alunos aqui também, e você está caminhando com grupos estudantis, sem prestação de contas, a sua comunidade cristã local, eu te encorajo a fazer o movimento de retorno agora, para você ser empoderado, impulsionado e enviado para fazer o que você tem que fazer, mas debaixo de uma plataforma de obediência e uma plataforma de envio, que é o princípio apostólico, é o princípio do envio. Então, os irmãos compreendem isso aqui, amém? Amém. Quero orar com vocês. Vamos fechar os olhos. Paizinho, muito obrigado por esse diálogo tão sóbrio, tão maduro aqui nesse lugar. Chega, Senhor, de tratarmos nossos irmãos em Cristo com infantilização, Pai. Chega de tratarmos, Senhor, questões tão relevantes, tão importantes, com apenas empolgação de alguém que quer fazer algo, mas na verdade nós queremos apenas cooperar com a obra que o Senhor está fazendo. É o Senhor que está fazendo uma obra, Pai. Senhor, nós agradecemos por tudo que os nossos pais semearam e que nós estamos colhendo e vivendo hoje. E nós não queremos perder o timing de como devemos nos mover nesse tempo. Aos meus irmãos aqui que são professores, Senhor, eu quero liberar sobre eles, Senhor, uma palavra de fortalecimento no íntimo do seu ser. Todas as vezes, Senhor, que aquele aluno de temperamento difícil, aquele aluno, Senhor, de família disfuncional, toda vez que aquele aluno, Senhor, aquele colega professor que se torna um opositor da nossa fé, se levantar, Senhor, para ferir o nosso coração, ou para nos tirar do foco da direção da missão que o Senhor tem para nós, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos esconda debaixo das suas asas. Nós não queremos, Senhor, nos desviar do nosso trabalho, do ofício que o Senhor tem para nós. E assim como Neemias declarou, Senhor, diante do chamamento de Sambalate e Tobias, e levantou sua voz dizendo: eu estou em uma grande obra e não posso pará-la, não posso deixá-la aqui inacabada. Senhor, que essa seja a palavra da nossa vida, que possamos revelar Jesus em todas as coisas. Amém e amém. Apenas um último comentário. Vem cá, pastor, já vou encerrando aqui. Tá lembrando agora, no meio da oração, todas as vezes que eu termino a aula, todas as vezes, eu tenho o hábito de levantar a mão e dizer assim: gente, até semana que vem, e que Deus os abençoe, e viro e vou embora. E essa semana eu dei uma aula em uma turma tão corrida assim, e aí quando acabei a aula eu virei, estava saindo da sala e só dei tchau. Aí eu ouvi uma jovem sussurrando assim: que pena que ele esqueceu. E aí eu parei na porta da sala e eu falei: desculpa, o que eu esqueci? Ela disse: você esqueceu de nos abençoar. Eu falei: Deus abençoe vocês, gente. Que a boa mão de Deus esteja sobre vocês. Por que é importante compartilhar isso? Porque é uma coisa que eu faço com tanta naturalidade que eu não tinha noção da profundidade disso no coração deles. E aquilo que Deus deposita sobre nós, para nós soa natural.
mas no mundo espiritual é sobrenatural. Que o Senhor os abençoe. Amém. Glória a Deus. Queridos, pastor Felipe nem sabe disso que eu vou dizer agora, mas há uns meses atrás eu estava na Rua da Lama, era bem tarde da noite, a gente só encontrou lá lugar aberto para a gente comer, e estava eu, minha filha, minhas filhas, foi ano passado isso, e tinha umas mocinhas assim na fila, elas estavam muito animadas, que legal, foi muito massa hoje. Eu estou pensando assim, elas estão falando de alguma rave, alguma festa que teve aqui na Rua da Lama e tal. Daqui a pouco elas falam assim, poxa, porque você viu aquela palavra, você viu aquele louvor. Então eu fiquei pensando, não tem uma igreja aqui funcionando uma hora dessa. Aí eu perguntei, de onde vocês estão vindo? A gente está vindo da vigília da oração lá do Darwin, pastor Felipe e tal. Eu, glória a Deus. As meninas estavam empolgadas ali na fila da lanchonete, pedindo hambúrguer, falando daquilo, parecia que elas estavam empolgadas. E aí eu fiquei curioso, perguntei assim, que legal, vocês estudam lá? Estudamos e tal. E eu, assim, meio com dedos, né, perguntei assim, vocês são evangélicos? Não, a gente é católica, mas lá é massa. Lá é muito legal, lá é muito melhor do que a igreja. Elas falaram mais ou menos isso. E eu fiquei muito feliz, pastor Felipe, porque o que você tem feito ali é algo muito relevante. Muito relevante. E talvez hoje você ainda não veja todo o fruto daquilo que você tem plantado ali, mas as próximas gerações colherão de uma forma muito mais intensa esses frutos. É um legado, é um plantio que vai trazer uma grande colheita. Uma outra coisa para a gente fechar esse monte, né? Eu também entrei na graduação, na minha sala de aula eu fiz sociologia na UFES, né? Como diz o Felipe, né? Se você quer cursos endemoniados, né? É o próprio capeta que está lhe dando aula. Meu Deus. Eu tinha um professor que ele tinha uma barba desse tamanho, ele fez um voto. O cara era ateu, mas ateu também faz voto. Aliás, para ser ateu tem que ter muito mais fé do que para ser crente. Leia um livro, não sei se você conhece, Felipe, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Já ouviu falar? Esse livro foi escrito por dois reitores, um de Harvard e outro de uma outra universidade americana, não lembro qual. Os caras extremamente inteligentes, doutorados e tudo que você pode, PhDs, tudo que você possa imaginar, e eles buscam comprovar cientificamente, através desse material, a existência de Deus. O livro é incrível. Tem uma frase dele que diz assim: os cientistas escalaram as mais altas montanhas do mundo, subiram, se esforçaram, depois de muitos séculos, chegaram a um patamar de um grupo de teólogos que já estavam sentados lá há muitos anos. Mas porque a Bíblia, ela comprova tudo aquilo que é a ciência, porque foi Deus que fez tudo isso, né? Ele citou o texto, né, de Paulo em Romanos: ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, impenetráveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele e depois recebeu? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Uau! Deus é bom demais, amém? Aleluia.